Nossa República está de volta entrevistando Guilherme Carvalho, professor, doutor de Direito, advogado conceituadíssimo no Brasil inteiro e que tem uma atuação relevante aqui no estado de Mato Grosso. Voltando aí à questão da burocracia como um instrumento, como um elemento que favorece a corrupção e que acaba produzindo atraso na gestão pública, no desenvolvimento da gestão pública, afetando o princípio da eficiência. Isso é um problema legislativo? Ou é só cultural? É só em decorrência dessa síndrome de corrupção que a gente tem, que o brasileiro tem? Como que é isso? Isso é um problema sociológico, é um problema legislativo, é um problema prático, é um problema pragmático, é um problema decorrente da própria gestão e é um problema também alimentado pelos órgãos de controle. Porque a burocracia, ela potencializa a ineficiência, e a ineficiência potencializa, por outro lado, a burocracia. Nós temos um fenômeno chamado apagão das canetas. O que significa esse apagão das canetas? O gestor tem medo de decidir, o gestor tem medo de ousar, o gestor tem medo de fazer a mais. Por quê? Porque há uma norma burocrática, seja ela no plano legislativo, ou porque há um órgão de controle chicoteando o gestor público. Então, há este medo arraigado na gestão pública de ousar, de fazer mais. A nova lei de contratação pública destina um capítulo em específico para medidas conciliatórias. E coloca, por exemplo, o cálculo de indenizações e coloca, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos como um direito patrimonial disponível. Ou seja, para negociar tete a tete com o poder público. Isso é uma grande inovação, não é não? É uma substancial inovação. Por quê? Porque retira uma demanda do Poder Judiciário, que vai ser resolvida posteriormente, porque deixa de problematizar algo que pode ser solucionado no âmbito da própria administração pública, porque soluciona o problema pragmaticamente, rapidamente, mas nós estamos diante de um novo cenário. Que cenário é este? Quais são os limites dessa conciliação? Vamos pensar no exemplo em concreto. Algo foi licitado no ano de 2020 e que tem como insumos principais o ferro, o PVC ou outros insumos que tiveram aumentos de mais de 200%. O contratado, o licitante que venceu a licitação e que foi contratado, ele necessita executar o serviço. A administração necessita do serviço. Aí vem a pergunta. O preço foi contratado, suponhamos, por R$1 milhão. E hoje os insumos custam 2 milhões e alguma coisa. Como que o contratado pode realizar o serviço se houve um aumento de 200% no preço do material que ele vai utilizar? A administração sabe desse ponto. O contratado sabe desse ponto. Tudo isso antes era resolvido no âmbito do Poder Judiciário. O que fazia a administração? Rescindia o contrato e realizava outra licitação. E pasme, o que é mais engraçado, com que preço? Com o preço de mercado, que é o preço atual, que é justamente o preço que o contratado quer reequilibrar. Este mito da impossibilidade de transação do poder público, ele tem que ser um pouco mais equacionado. Por quê? Para permitir uma maior maleabilidade ao gestor público e concretizar realmente as situações que precisam ser resolvidas. Então, é uma situação... E com certeza esse processo tem que ser um processo que deixe muito evidente a justa causa, né? Da negociação em si, da necessidade de fazer isso. Não é uma coisa só de conversa, faz no papelzinho, algo que possa levar a processos de corrupção. Não. Qual é o grande problema? Primeiro problema, as empresas, os licitantes, via de regra, empresas não sabem requerer. Quando requerem, requerem mal. Segundo ponto, os municípios e o Estado tem uma estrutura apropriada, que é a Procuradoria do Estado, mas a maior parte dos municípios do Estado do Mato Grosso sequer Procuradoria tem. Então, é necessário que se estruture dentro do escopo dessa nova lei, ou almejado por essa nova lei, sobre os desígnios dessa nova lei, de contratações públicas, de licitações e contratos administrativos, práticas conciliatórias. Mas para que haja essa prática conciliatória, para que existam essas práticas conciliatórias,
é necessário que elas se desenvolvam num locus onde se permita a publicidade. E isso deve se desenvolver de modo transparente. E nada melhor do que um portal da transparência, nada melhor do que a criação de um comitê de mediação, onde participe não apenas um agente público, mas mais de um agente público, onde a decisão seja colegiada, onde se possa debater e onde se registre em ata, em documentação plausível e sindicável posteriormente pelos órgãos de controle, inclusive pelo próprio controle social, aquilo que pode ser realmente combatido se houve ou não um ato corruptivo. Mas, na verdade, nós vivemos esse problema do apagão das canetas. E aqui, Mauro, eu gostaria de deixar um ponto simbólico. No ano de 2018, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ela foi alterada pela Lei 13.655, que é a Lei de Inovação da Administração Pública, e que passou a permitir, a partir de um novo marco legal, uma administração pública mais pujante, concertos administrativos, concertos com C, evitando os concertos com S do controle externo. E que colocou um dispositivo legal, que é o artigo 20, em que diz que o gestor tem que calcular, assim como os órgãos de controle, os efeitos práticos de uma decisão ou da não tomada de uma decisão. Todos estes arranjos devem ser levados em consideração para a administração pública e levados, sobretudo, por meio de requisições devidamente fundamentadas por aqueles que pleiteiam algo com a administração pública, para que permita à administração pública motivar um ato segundo os anseios pleiteados pelo particular. E isso é um papel do advogado. Este é um papel do advogado que milita frente a frente com a administração pública. É possibilitar, por meio de um requerimento bem feito, bem estruturado, que a administração possa impulsionar naquele requerimento ou sobre as bases daquele requerimento. Nós temos de sair da ideia de que o advogado é apenas aquele de fora de tribunal. O advogado, ele prioriza uma atuação também no âmbito administrativo, no âmbito das administrações públicas, sejam elas municipais, estaduais, no próprio âmbito federal. O advogado, ele deve atuar passo a passo com o cliente. E é preciso que as empresas, os licitantes, os players do mercado entendam isso e estejam acompanhados por uma advocacia que seja combativa, mas que, acima de tudo, seja preventiva. Sr. Guilherme, o senhor tem dado palestras, inclusive, sobre a nova lei de licitações, tem dado aulas. O que o senhor apontaria de positivo ou de negativo? Quais são os melhores pontos dessa legislação nova, além desse que o senhor já citou, que é da questão da negociação, que é bastante inovadora, e o que teria mais em relação à lei antiga, a Lei 8.666? A Lei 8.666, ela é uma lei muito ruim, ela já nasceu ruim ainda no ano de 1993, na época do máximo do fax ou da máquina de datilografar e do computador 286. A lei nova, eu faço um comparativo com a lei antiga, a lei nova, ela poderia ser um avião. Ela é um ônibus, continua sendo um ônibus melhor do que um ônibus de 1993. O ônibus de 1993 não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado. O ônibus atual tem banheiro, tem ar-condicionado, é double deck, é diferente, mas não é um avião. Então nós continuamos viajando de ônibus e não de avião. Perdemos... Por que razão o senhor faz essa afirmação? Eu faço a afirmação... O que na lei faz o senhor ter essa opinião? A lei ela não trata o problema como deve ser tratado. Ela parte de um pressuposto de que licitar é um jogo de quem mente menos. A lei ainda, muito embora haja arroubos no sentido de permitir uma conciliação, no sentido de reequilibrar os contratos de forma ajustável, ela parte de um pressuposto de criminalizar o lucro. O licitante vive do lucro, a administração sabe que o licitante vive do lucro, seja ele vendendo e contratando com o privado, seja ele contratando com o poder público, e ele calcula esses riscos. A lei prioriza, tem como objetivos, isso está previsto, objetivos do processo licitatório,
Evitar sobrepreço, evitar superfaturamento, mas também evitar a inexequibilidade dos preços. Pontos mais positivos da lei. Os mais positivos é a priorização do processo licitatório e a priorização de manutenção do contrato, independentemente das nulidades que venham a ser apontadas no contrato. Ou seja, é fazer resolver, é resolver ainda que haja danos. Danos estes que se resolverão por perdas e danos. Ou seja, por um cálculo à parte. Mas é evitar obras inacabadas, é evitar, por exemplo, o cancelamento de um contrato. Aliás, obras inacabadas, por exemplo, tem um custo muitíssimo, às vezes muito mais alto do que a própria renegociação de um contrato, não? Não, às vezes não, sempre. Porque a lei fala, quando for declarar a nulidade de um contrato, tem que avaliar razões de interesse público, tem que ver se não é um caso só de uma irregularidade e ainda assim estabelece mais de 10 critérios para que seja pronunciada uma nulidade, como o custo do capital parado, como a função social do contrato, como, por exemplo, os postos de trabalho que serão fechados, como, por exemplo, o estágio de paralisação da obra, o custo de manutenção de uma obra paralisada e por aí se vai. Então, este ponto é bastante positivo. Nós temos de estar entusiasmados com a nova lei. Nós temos de ver a nova lei como uma nova possibilidade de desenvolver a administração pública, de possibilitar a administração pública, algo que nunca nos foi possibilitado. E aqui eu falo na condição de cidadão e não apenas de advogado, que é granjear à administração pública a possibilidade de quê? De desenvolver ou de implementar na prática o princípio da eficiência. Uma administração pública mais arrojada, que desenvolva os verdadeiros anseios populacionais, que concretize políticas públicas, que este é, sem dúvida nenhuma, o principal objetivo do legislador constituinte, por meio das mais variadas normas que se encontram previstas na nossa Constituição Federal de 1988. O senhor citou algumas vezes, eu vou voltar ainda a lhe perguntar por que razão, perguntar não, para o senhor repetir com mais síntese, por que razão a nova lei ainda é um ônibus e não é um avião. Mas antes disso, eu queria saber o seguinte, o controle externo e o controle interno da gestão pública acaba de alguma maneira freando ou impedindo o avanço da legislação? O controle interno não, e há um parênteses importante. A lei priorizou o controle interno. A lei dividiu o controle em 3 linhas de frente. Primeira linha de frente, exercida pelos servidores públicos. Segunda linha de frente, exercida pela advocacia pública, pelo órgão de assessoramento jurídico, obviamente, e pelo controlador interno. E a terceira linha de frente, exercida pelo controlador geral interno e pelo controle externo. Ou seja, há uma ordem de degradação do controle, sendo que o controle interno é, obviamente, até por uma catalogação topográfica da lei, priorizado em relação ao controle externo. Significa dizer que não haja um controle externo? Muito ao contrário. Mas há uma priorização do controle interno, de modo que as administrações, sobretudo as administrações públicas municipais, devem se preparar para atender esse objetivo da lei. Antes do avião, mais uma perguntinha. Esse servidor do controle interno, ele está preparado, ele está qualificado para ter essa visão do princípio da eficiência, por exemplo? Acho que não. Acho que não. É preciso que haja uma ruptura de pensamento, uma ruptura conceitual. É preciso que as administrações públicas se aparelhem melhor, promovam concursos públicos, formem seus servidores, priorizem cursos de capacitação na área de gestão pública. Por exemplo, a quase totalidade do país, dos municípios brasileiros, ainda não capacitaram seus servidores. De acordo com a nova lei de licitações, vão deixar isso para o último momento. E já respondendo sua última pergunta, por que a lei ainda é uma viagem de ônibus e não é uma viagem de avião? Porque ela não domina ou ela não trata algo que é comum nos dias de hoje, que é o domínio da tecnologia da informação, que são as decisões rápidas, é o marketplace, é a variação do preço de mercado.
é a tomada de decisão de forma mais célere. A lei ainda mitifica o planejamento, a lei mitifica o controle e ela não permite ao gestor público uma facilidade que seja condizente com a velocidade da tomada de decisões que se exige no mundo atual. Professor Dr. Guilherme Carvalho, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República. Foi muito mais do que uma entrevista, foi uma aula. Tenho certeza que quem acompanhar o programa vai entender melhor essa situação jurídica colocada aí sobre a gestão pública, principalmente no que diz respeito à impunidade e à nova lei de licitações. Agradeço muitíssimo, Guilherme, você ter disponibilizado esse tempo para falar com o Estado de Mato Grosso, com a TV Cidade Verde. Ela tem alcance estadual, é uma emissora importante, com muita produção local e com muita audiência. Então, obrigado, acho que foi bastante esclarecedora a sua entrevista. Muito obrigado, Mauro, eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar presente, ainda que à distância, na TV Cidade Verde. Agradeço a oportunidade ao povo mato-grossense de poder me escutar e estou sempre à disposição do Estado do Mato Grosso para retornar e conhecer ainda cidades que eu não conheço, nessa região tão próspera e de um povo tão acolhedor. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, um grande abraço, nós vamos ficando por aqui e Nossa República volta na próxima semana.